Está no ar mais um Direito e Justiça, sempre com imensa alegria de estar aqui levando boa informação para você, meu querido telespectador, telespectadora que aguarda semanalmente a edição nova do programa para ter mais informação, contar com mais pessoas que vêm aqui e se dispõem para compartilhar um pouquinho da sua experiência de vida, da sua experiência profissional, nos inspirar, nos ensinar e também dizer para nós que sempre é possível conquistar, que é possível mudar de carreira, que é possível sempre escolher e ser feliz, que é sempre o que a gente fala aqui, né? A gente sempre quer pregar que você pode mudar em qualquer momento da sua vida e que você pode alcançar aquilo que você quer. Então, essa é uma premissa básica aqui do nosso programa e hoje o entrevistado está conosco, vai falar de uma temática muito importante, que inclusive, além de te inspirar na área dele, na área de formação e também naquilo que ele se propôs a fazer ao longo da carreira, na transição de carreira dele, vem transformando vidas, vem possibilitando a muitas pessoas, inclusive, aí, conquistarem espaços importantes, se libertarem aí de muitos problemas, né, físicos, inclusive, melhorar aí o seu desempenho, enfim, vários aspectos aí que a gente vai trabalhar com esse profissional que é da área da fisioterapia, tá, gente? Mas não é só isso, não. Tem muitas outras coisas aí, muitas outras funções que ele desempenha que são extremamente significativas aqui para nós e que vão fazer a diferença, porque a temática que ele traz aqui hoje para abordar é extremamente atual e vai ter relação aí com o teu lado profissional, com o teu trabalho, com o teu emprego. Então aguarda aí, porque a gente vai entrar com ele já no próximo bloco para começar a falar sobre esse assunto. Além disso, também teremos, claro, como sempre, as colunas do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Também teremos a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, com os contratos que são tão importantes para o nosso dia a dia. E a coluna do Juc Business, sempre com atualidades aqui do nosso estado, com as personalidades, aquilo que aconteceu durante o mês aí, para a gente entender um pouco mais desse contexto tão importante. Então, gente, depois de tudo isso, eu vou chamar o nosso patrocinador e a gente volta aqui já com o nosso convidado no próximo bloco. Espera aí. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e como eu prometi a vocês, hoje nós teremos aqui um convidado especial que vai falar sobre um aspecto muito importante aqui, né, dos riscos psicossociais e da NR1. Seja muito bem-vindo, Ricardo Friedman, ao Direito e Justiça. Obrigado, Débora, obrigado pelo convite. E para mim é um grande prazer falar sobre esse assunto que engloba todas as minhas formações, é algo que me gera paixão, que me brilha os olhos falar sobre esse assunto, né? Então que a gente possa aqui decorrer sobre isso tudo, para que vocês também que estão aqui acompanhando conosco possam estar mais bem informados e que seja também algo de útil para cada um dos telespectadores. Ah, com certeza, Ricardo. Bom, te agradeço muito por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. É sempre uma imensa alegria ter aqui no Direito e Justiça profissionais como você, né, que tem uma experiência tão assim grande, né, seja com a fisioterapia, que é inclusive algo que eu queria e já ressaltei aqui na chamada do programa, né? Você é fisioterapeuta de formação, né? Inclusive, além de fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, também é consultor em saúde e segurança do trabalho, especialista em comportamento e neurociência, né? Então, são vários aspectos importantes aqui na tua formação que trazem e te dão aí toda essa base grandiosa para poder trabalhar e conhecer esse assunto como ninguém. Por isso, hoje, você é a nossa grande referência aqui, Ricardo. Obrigado. Realmente, a minha carreira, ela iniciou dentro da fisioterapia, né, da graduação, e o objetivo lá atrás, eu me lembro, né, que o pensamento era de ajudar pessoas, né, ajudar as pessoas. Então, foi uma camada da minha vida profissional onde, de fato, eu consegui fazer isso. Depois veio a formação técnica, como técnico em segurança do trabalho, e aí a gente acaba conhecendo muito mais
um ambiente industrial, principalmente, né? Por esse tipo de formação, a pós-graduação em fisioterapia do trabalho e ergonomia, em que aí eu conectei né, uma formação diferenciada, onde o olhar da ergonomia me levou a conectar tanto a fisioterapia quanto o técnico de segurança do trabalho. Por um período eu lecionei, né, no curso de técnico em segurança, na disciplina de ergonomia, e posteriormente toda a minha vivência da parte comportamental, né, relacionada à inteligência emocional, liderança. Então o assunto que nós vamos hoje conversar aqui tem tudo a ver com todas essas formações, né? E por isso é que me desperta esse brilho nos olhos de conversar sobre isso. Que bacana, né? E até inclusive, Ricardo, pude ver, acompanhando até o teu trabalho aí, que você recentemente publicou um artigo de opinião no Diário Indústria e Comércio falando sobre a saúde mental do Brasil em crise, né? A atualização da NR1, que traz à tona um problema que vinha sendo invisível, que é a explosão do afastamento por problemas psicossociais. E não por acaso, gente, a gente vai falar hoje sobre esse assunto aqui, porque realmente, né, quando a gente fala sobre questões de afastamento, a gente sabe que teve uma mudança significativa nesse padrão, né, Ricardo? Dos anos 70, 80, 90 para os dias atuais. Muito. Então, o que era, por exemplo, um afastamento lá por doença, enfim, física, né, da saúde ali, das questões físicas, hoje a gente está indo muito mais para esse aspecto psicossocial, que tem, inclusive, deflagrado uma incidência, ou melhor, até afetado uma grande parcela de trabalhadores e trazido também muitos problemas para as empresas, não é verdade? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor todas essas questões, para que nos blocos, né, seguintes a gente entre mais profundamente para falar da NR, enfim, e outras especificidades aqui. Tá certo, realmente, dos últimos anos, em especial os últimos 4 anos, os afastamentos por motivo psicossocial, né? Ou seja, que são doenças relacionadas à nossa saúde mental, como a ansiedade, a depressão, a síndrome de burnout, que ela não tem uma classificação de doença, mas sim de síndrome, mas que é algo extremamente comum, uma palavra que quase todo mundo provavelmente já ouviu falar desse tal de burnout e que vem acometendo realmente uma parcela muito grande das pessoas, sensação de esgotamento, entre outras variáveis dentro desse rol, né, por assim dizer, de acometimentos. Então, desses últimos 4 anos que eu coloco em especial, justamente um dos motivos foi a pandemia. Então, um dos Mudou muito, né? Talvez um dos momentos mais difíceis da nossa geração, aonde ocorreu algo desconhecido, em que nós não sabíamos o que ia acontecer daqui uma semana, daqui um mês, e isso gerou um resultado, né? Eu me lembro que já na época da pandemia, 2021, 2022, alguns especialistas, eles traziam que nós iríamos ser atingidos pela chamada terceira onda. É verdade, então, a gente ouvia muito falar sobre isso, né? Isso, inicialmente nós tínhamos uma primeira onda que era o isolamento, né, a doença, por assim dizer, e o respaldo com a própria vida, né, dentro da pandemia. Depois olhou-se muito questões do hospital, né, de internações, superlotação, as restrições que todos nós tivemos, as questões profissionais, né, porque a primeiro momento, como com certeza todos vocês vão se lembrar, né, o fica em casa. Então, vamos ficar em casa porque esse é o momento. Mas rapidamente a população falou, peraí, já se passaram 2 semanas e eu não posso mais ficar em casa. Né? Eu preciso trabalhar. Quem é que deve ficar em casa, afinal de contas? E aí veio toda aquela questão de pessoas essenciais para a sociedade. Quais eram os serviços essenciais, quais não eram? Isso, mas o meu é essencial, né? O seu não é tanto. Mas quem é que poderia dizer isso? E isso gerou, obviamente, um estresse, né? Um estresse generalizado, crônico, dentro da população, que inicialmente teve um reflexo, mas, como eu falei, essa terceira onda ela veio depois. Só que os profissionais da época, né, eles não sabiam o quanto era esse depois. Se seriam 6 meses, se seria um ano. E a gente começou realmente a colher os frutos, principalmente do ano passado para agora, é que houve assim um quadro
que foi muito agudo, né, sobre isso. Então, olhando em relação aos afastamentos de pessoas, profissionais, trabalhadores, por motivo psicossocial, né, que foi o que eu falei anteriormente. Então, um dos motivos, a gente sabe, sim, né, foi o fator pandemia, né, que alterou muito a psique das pessoas e que a gente, infelizmente, vem colhendo esses frutos e ainda até 2030, segundo alguns estudos, a gente ainda tem um longo caminho para trilhar. Olha só, ou seja, ainda não sabemos exatamente, né, Ricardo, o que vai acontecer até 2030, né? Estamos aí sentindo os primeiros reflexos de tudo isso que já era esperado, mas ainda temos muito para perceber e para percorrer durante esse tempo, né? Estamos pelo menos aí esperando, né? Vamos ter que esperar 5 anos para saber exatamente qual será o resultado. Mas enquanto isso, né? Você vai ficar aqui com certeza dando essa assistência, entendendo cada vez mais e melhor sobre esses aspectos, para poder voltar e também vir conversar com a gente, para a gente cada vez entender melhor sobre isso. Mas, Ricardo, eu vou agora chamar o Matheus Itiro de Castro, que fala sobre economia no Brasil e no mundo, e depois a gente volta aqui para continuar falando sobre esse assunto que é tão importante, que é o afastamento por problemas psicossociais. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um assunto bastante relevante, acerca do desempenho da nossa economia brasileira, que apresentou, conforme dados recentemente divulgados no início de março, um crescimento de 3,4% no ano de 2024, sendo este um desempenho bastante similar, do ponto de vista de magnitude, em relação ao crescimento que foi verificado na economia brasileira no ano de 2023, que foi na ordem de 3,2%. No entanto, apesar desses crescimentos terem se dado numa magnitude bastante similar, tais acabaram se dando sobre bases completamente distintas, uma vez que o crescimento da economia brasileira em 2023 acabou se dando, sobretudo, com base na expansão da agropecuária, enquanto no ano de 2024 a economia brasileira acabou se expandindo com base na expansão da indústria e do setor de serviços, com grande destaque para a indústria de transformação. Ou seja, nós temos aí a primeira diferença bastante importante e o primeiro fator bastante importante para explicar o crescimento da economia brasileira no ano de 2024. O segundo aspecto bastante importante é justamente esmiuçar os componentes que compõem diretamente o PIB. Nós temos aí dois componentes bastante relevantes que acabam, de certa maneira, dando a tônica, explicando as razões pelas quais o PIB acabou apresentando um crescimento tão forte durante o ano de 2024. Nós temos aí o consumo das famílias e também a formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que a taxa de investimento. O consumo das famílias acaba, de certa maneira, apresentando uma expansão, em larga medida, associada com a expansão do mercado de trabalho, né, a partir da diminuição da taxa de desemprego, bem como também pela elevação, ou melhor, pela diminuição dos juros médios durante o ano de 2024, com base na taxa Selic. Nós tivemos aí, embora nós tenhamos presenciado, nós temos visto uma expansão ali da Selic, sobretudo a partir de meados de 2024, em geral, a taxa Selic, em seu patamar médio, esteve menor do que no ano de 2023, o que por si só acaba contribuindo, acaba ensejando, de certa maneira, um maior consumo na medida em que acaba constituindo um encargo, ou melhor, custos de financiamento relativamente menores em relação ao que a gente viu no ano imediatamente anterior. E só realçando mais essa questão do mercado de trabalho mais aquecido, nós tivemos aí uma tendência de expansão do emprego que acabou sendo acompanhada também da expansão dos salários, isto é, na medida que mais trabalhadores estão empregados, maior é o poder de maior ganho desse para poder pleitear maiores salários. É justamente nesse sentido que o aumento do emprego acaba sendo acompanhado do aumento dos salários. Isso acaba explicando também o aumento do consumo das famílias por essas duas vertentes, expansão do emprego, mais trabalhadores empregados, e também expansão dos salários, uma maior quantidade monetária por trabalhador para ser gasta em bens de consumo nesse sentido. Então, nós temos aí a taxa que diz respeito ao consumo das famílias, que acaba sendo bastante determinante. Nós também temos a formação bruta de capital fixo, a taxa de investimento, que é fortemente explicada pela forte importação de máquinas e equipamentos pelos industriais brasileiros durante o ano de 2024, que pode ser explicada inicialmente justamente com base no câmbio relativamente apreciado no ano de 2024. Nós tínhamos real relativamente valorizado em relação ao dólar. É justamente nesse sentido que os industriais aproveitaram o momento para
importar máquinas e equipamentos relativamente barateados em função desse câmbio apreciado, ou seja, desse câmbio relativamente apreciado. Então, nós temos aí um importante fator que diz justamente respeito a essa ampliação da capacidade produtiva e ampliação do investimento que se deu na indústria de transformação. Por fim, nós temos, justamente com base na análise desses componentes, nós temos aí uma base para analisar a projeção para o ano 2025 e também para os próximos anos, 2026, 2027, porque nós tivemos aí uma expansão muito forte em 2023 e em 2024, né? Mas a expectativa, de certa maneira, é de que haja um crescimento muito mais tímido agora, no ano de 2025, e justamente com base nessa avaliação que nós fizemos em 2024, nós podemos vislumbrar as razões pelas quais isso irá acontecer. Nós temos uma taxa de juros que está galopando, né? Uma taxa de juros que está se elevando num ritmo bastante agudo, agora está em 14,25%, tendo a expectativa de aumentar ainda mais em razão do cenário externo adverso, e nós também temos aí um câmbio depreciado que não estimulará a formação bruta de capital fixo. Pode estimular através de outros mecanismos, como por exemplo, importações relativamente mais caras que poderiam contribuir ao crescimento por esse sentido, mas da ótica da formação do bruto de capital fixo, isso não irá acontecer, uma vez que o aumento da capacidade produtiva já acabou se dando nesse ano de 2024 e não irá ocorrer mais. Ou seja, nós temos aí aspectos que acabam dizendo respeito com base nessa avaliação anterior e que acabam, de certa maneira, norteando essas novas previsões que estão se colocando para o ano de 2025 e também para os próximos anos subsequentes de 2026 e 2027. Cabe destacar também, por exemplo, a ampliação da taxa de desemprego, que agora voltou a ampliar após ter atingido a mínima histórica de 6,6% na série iniciada em 2012. Ou seja, nós temos aí fortes elementos que acabam corroborando para um crescimento mais tímido agora no ano de 2025. Diante dessas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Depois do Matheus e Tiro de Cássio, então nós voltamos aqui com o Ricardo Friedman para continuar nessa conversa tão importante, falando justamente dessa temática que está hoje aí em voga e é responsável até pelo afastamento de muita gente, que são esses riscos psicossociais, muitos trabalhadores sofrendo impactos, muitas empresas, inclusive o próprio sistema, né, que acaba também tendo aí, ou melhor, né, sendo onerado, porque a gente sabe que alguém tem que pagar a conta, né? Claro que nós temos que entender todo esse processo, temos que entender toda essa situação até para conseguir encontrar uma alternativa e prevenir o problema, né, Ricardo? Eu acho que esse é muito do teu papel, inclusive, né? Como, né, não só aí a gente fala de ergonomia, a gente fala de fisioterapia, como consultor que você é também em saúde, né, e segurança do trabalho, e até mesmo o aspecto da neurociência que você trabalha também. Então, acho que vale a pena a gente entender cada vez mais. Mas um ponto que eu acho importante destacar, que é um dado, inclusive, que chegou até aqui, que de 2014 para 2024 nós tivemos 400% de aumento nesse tipo de afastamento. Você poderia explicar para a gente, então, como que isso se deu, como que isso está impactando realmente, né, a vida desse empregador, desse empregado, enfim, da própria saúde, né? Como é que está isso para a gente entender cada vez mais? Certo. No quadro anterior eu vinha falando sobre um dos motivos que foi a pandemia, né, e que gerou de uma forma global todo esse estresse, né, que foi causado. Um dos outros motivos em que eu aponto aqui seria o aumento da noção que as pessoas como um todo elas estão tendo. Lá na década de 90, né, a gente se lembra que a palavra que era dita era globalização. O mundo estava ficando globalizado. Então, naquele momento, todos nós estávamos nos conectando, sabendo o que as coisas aconteciam em outros países. E isso, hoje em dia, já nem se fala mais em globalização. Por quê? Porque nós temos a internet, o celular, e nós estamos cientes de tudo aquilo que está acontecendo. Mas isso também cobra um preço. Então, o fato da pessoa ter uma noção do todo gera para ela, muitas vezes, um estado de ansiedade maior. Ela percebe o ambiente, ela percebe o trabalho dela, ela percebe muito mais a cidade dela, o que está acontecendo, porque tudo
está ali na palma da mão, né, no celular. Real, né? Então, ela sabe, tem muito mais consciência do que um trabalhador de 30 ou 40 anos atrás. De que você colocava ele num posto de trabalho e ele daquela forma ali, não, esse aqui é o meu trabalho e é isso que eu preciso fazer e ponto final. Então hoje o trabalhador, né, em especial um trabalhador mais jovem, das gerações que são mais atuais, possuem muito mais consciência do todo e por isso há uma probabilidade de que haja, né, essa ansiedade gerada nessa pessoa e por aí vai. São aspectos que nós não tínhamos justamente porque a gente não tinha essa pressa, essa urgência, essa necessidade, né? Perfeito. E cada vez ter que, né, realmente conhecer mais e a gente é demandado, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, mais demanda a gente tem, né? Porque você tem acesso hoje a tudo que há, né? E tudo que acontece no mundo inteiro, né? Tá, né? Aqui na ponta dos dedos, né? Exato. Inclusive, né? Hoje, né? Por exemplo, a gente teve a informação de que, né, hoje nós tivemos um Papa, né, então abemos Papa, né, em tempo real para todo mundo. Em tempo real para todo mundo, então tudo aconteceu na Itália, a gente está sabendo, enfim, isso nas relações de trabalho impacta sobremaneira aquele trabalhador, né, que ao mesmo tempo que ele está ali, né, isso é muito bom porque ele tem acesso a essa informação, ele também acaba sendo sobrecarregado, né, com todas essas questões e quantas telas muitas vezes, né, a gente vê lá funcionários de grandes empresas, né, não precisamos nem ir longe, que até os economistas, né, bolsa de valores com inúmeras telas ali em tempo real acompanhando, você imagina como que não fica, né, a cabeça desse trabalhador, né, ao longo do tempo com tanta informação. Isso é só um exemplo aqui para a gente, né, constar, mas em várias áreas, né. Isso também aí a gente fala, e um impacto também muito grande, que a gente até conversou nos bastidores, sobre a questão das gerações, né, porque a gente hoje tem a geração Z trabalhando com a geração X. Exatamente. Né? E, enfim, os millennials e todos os demais, né? Então, cada geração, ela tem seus aspectos, né? Os X, por exemplo, a gente sabe, né? Eu, por exemplo, sou X e eu nasci numa época que era o cassete, era o rádio, né? A gente brincava na rua. Tudo era mais analógico. Tudo analógico, né? A gente foi aprendendo, né? Nós tivemos os valores eram diferentes. A gente teve que se adaptar a esse mundo novo. Agora, né? A geração Z, ela já nasceu com isso tudo diante dela. Conectada, né? Então é muito diferente para quem é de uma geração X, né, e para quem é de uma geração Z, por exemplo. Então, imagina isso dentro do ambiente de trabalho com todo esse volume de informação para conseguir dar conta e não ter um problema com esse trabalhador, não ter um afastamento por uma questão psicossocial, por exemplo, né? Como que você encara isso, Ricardo? Verdade, é um ponto que foi muito bem colocado, porque dentro de uma empresa as pessoas precisam olhar e remar para a mesma direção, né? Então nós temos diferentes perfis, desde a geração X, como você colocou, até os millennials, que hoje é a grande massa produtiva, são os millennials, né? Ou a geração Y, né, no caso, e a mais recente, que entrou há alguns anos atrás, a geração Z. E todos eles possuem valores diferentes, possuem visões diferentes sobre o todo. E isso vai causar um impacto, né? Ou seja, aquilo que uma pessoa com 50 até 60 anos ela tem de valor, como foi a criação dela, é diferente de quem tem 22, 24 anos. Então, uma coisa que está sendo feita nas empresas, né, que já tem essa visão mais ampliada, é o quê? É eu conseguir captar o melhor desse profissional da geração X e fazer com que, obviamente, ele consiga ensinar esse profissional recém-chegado. Porém, que também esse profissional que acabou de chegar, ele tem muita coisa para ensinar para o profissional, né, que muitas vezes ele vê como antiquado, né, que mal consegue lidar com algumas coisas conectadas à internet, enfim. Então, quando nós possibilitamos essa troca e ambos enxergando no outro que há um valor na geração anterior, né, e o jovem e o
E a pessoa também que tem mais tempo de trabalho, né? Ela enxergar que o recém-chegado também possui muito valor e que tem coisas a ensinar, a agregar, né? Então, esse é uma das estratégias, por exemplo, para integrar, né, pessoas assim. Claro, o comportamento muitas vezes ele vai ser diferente, né? A geração que é um pouco mais calada, um pouco mais introspectiva, menos social do que as gerações passadas, que já exigia-se, né, que fosse falante, que fosse extrovertido, já é uma diferença, né? Mas que com sabedoria é possível sim extrair disso tudo algo positivo. Que bacana. A gente tem muito para falar ainda, são vários aspectos aqui que acabam desembocando justamente nessa questão que a gente traz à tona nesse tema de hoje que o Ricardo traz para nós, que é esse afastamento, esse risco aí, né, psicossocial. Mas antes da gente continuar, então, eu vou chamar a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha e também na sequência a coluna de Direito Imobiliário, para que depois a gente possa retornar aqui, então, para continuar essa conversa. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, e hoje em nossa coluna Direito Contratual, aqui pelo programa Direito e Justiça, vamos falar sobre a responsabilidade civil contratual. A responsabilidade civil, no contexto do Código Civil Brasileiro, pode ser dividida em duas categorias distintas, a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A primeira decorre da inexecução de uma obrigação assumida previamente entre as partes no âmbito de um contrato, podendo este ser bilateral ou unilateral. Quando há inadimplemento ou mora no cumprimento da obrigação pactuada, configura-se um ilícito contratual impondo ao devedor o dever de reparação dos danos causados à parte lesada. Essa modalidade de responsabilidade fundamenta-se na autonomia da vontade, pois o contrato, ao ser celebrado, cria um vínculo jurídico entre os contratantes, gerando direitos e obrigações recíprocas. Assim, o descumprimento desse vínculo implica a violação de um dever especial previamente convencionado, distinguindo-se, portanto, da responsabilidade extracontratual que deriva da violação de um dever geral de abstenção. Para a validade de qualquer contrato, é imprescindível a observância de requisitos essenciais estabelecidos pelo Código Civil: a capacidade do agente, a licitude e possibilidade do objeto e a forma prescrita ou não vedada em lei. A ausência desses elementos resulta na nulidade do contrato, conforme disposto no artigo 141 do Código Civil. Aliás, 145 do Código Civil. A responsabilidade contratual segue o princípio do dever de resultado, o que significa que, salvo previsão expressa no contrato, presume-se culpa do devedor pela inexecução previsível e evitável da obrigação. Apenas em circunstâncias excepcionais é permitida a pactuação de cláusulas que transfiram ao credor os riscos decorrentes de eventos fortuitos ou de força maior. Além disso, é possível que os contratantes estipulem cláusulas definidas e destinadas a reduzir ou excluir a indenização em caso de inadimplemento, desde que essas disposições não contrariem princípios de ordem pública e os bons costumes. O contrato, por sua própria natureza, é fonte de obrigações e sua inexecução gera automaticamente novas responsabilidades, dentre elas a obrigação de reparar os prejuízos advindos do descumprimento. Em casos concretos, como o do comodatário que por negligência permite o perecimento do bem emprestado, ou do segurador que se recusa injustificadamente a pagar a indenização ao segurado, verifica-se a incidência da responsabilidade contratual. O Código Civil, em seu artigo 1056, determina que, na ausência de cumprimento da obrigação nos modos estabelecidos, o devedor deverá responder por perdas e danos. No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, cabe ao devedor demonstrar que seu inadimplemento não decorreu da sua própria culpa, sendo o resultado de evento fortuito ou força maior. Assim, para eximir-se da obrigação de indenizar, o devedor deve evidenciar que o descumprimento contratual não lhe pode ser imputado como ato negligente ou doloso. Por outro lado, a responsabilidade extracontratual
também denominada responsabilidade aquiliana, diferencia-se da contratual por não exigir um vínculo jurídico prévio entre as partes envolvidas. Ela decorre da prática de um ato ilícito por uma pessoa capaz ou incapaz, sem que exista uma relação obrigacional anterior, sendo regida pelo princípio da inobservância da lei. Esse tipo de responsabilidade surge da lesão a um direito sem que haja um contrato antecedente entre o agente e a vítima, como ocorre em casos de atropelamento, onde o causador do dano deve reparar os prejuízos sofridos pela vítima, conforme disposto no artigo 1578 do Código Civil. O agente que descumpre um preceito legal ou que viola um dever geral de abstenção, especialmente em relação aos direitos reais e de personalidade, deve assumir o dever de indenizar os danos causados. Diferentemente da responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual impõe à vítima o ônus da prova, sendo ela quem deve demonstrar a culpa do agente para obter ressarcimento, salvo nos casos em que a responsabilidade é objetiva e fundada no risco. A responsabilidade extracontratual se divide ainda em responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, e responsabilidade objetiva, fundamentada no risco. Na responsabilidade subjetiva, a vítima precisa comprovar a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre ambos. Além da culpa do agente, já na responsabilidade objetiva, dispensa-se o lesionamento subjetivo, sendo suficiente que comprove o dano e o nexo causal, conforme é previsto na teoria do risco adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em certos casos, como na responsabilidade por produtos defeituosos previstos com previsão aí no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual é essencial para a compreensão dos mecanismos jurídicos de reparação de danos, enquanto a responsabilidade contratual decorre de um vínculo obrigacional pré-existente e presume a culpa do devedor pelo inadimplemento, a responsabilidade extracontratual origina-se de atos ilícitos sem vínculo prévio entre as partes e exige, em regra, a comprovação da culpa pelo lesado. Ambos desempenham um papel fundamental na proteção dos direitos das partes envolvidas e na garantia da segurança jurídica nas relações sociais e comerciais. Espero que o tema de hoje tenha sido útil. Até a próxima e fiquem ligados no nosso próximo programa. Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, nessa conversa tão importante, tão atual aqui com o Ricardo Friedman, e a gente aborda um tema que realmente interessa a todos nós, né, Ricardo? Cidadãos, trabalhadores, empregadores, enfim, todo mundo quer saber mais sobre esse assunto, sobre essa NR1 aí que logo entra em vigor, e depois você vai falar para a gente também, né, desses prazos, dessa vigência, quando que começa, enfim. Mas a gente sabe, sobretudo aqui, Ricardo, que houve, né, um impacto financeiro elevadíssimo para o país, né? Isso aqui, considerando o INSS, a gente já tratou até desse aspecto nos blocos anteriores, né? Impacto financeiro para as empresas, que inclusive, né, o FAP, aí muito falado sempre, especialmente aí para as empresas, as multas, ações judiciais e a própria imagem da empresa que acaba sendo prejudicada com esses aspectos. Nesse sentido, Ricardo, como resolver essa equação? Existe aí uma fórmula mágica para a gente conseguir realmente achar essa solução? E de fato tem sido um desafio para as empresas, né? Então o que eu tenho notado é que as empresas elas estão em diferentes níveis de letramento, diferentes níveis de mentalidade. Ou seja, algumas empresas estão encarando isso de uma forma, mas precisa mesmo fazer? Que é o primeiro nível, né, de mentalidade. Depois tem um intermediário, onde muitos dos empregadores, em especial os setores de RH, junto com segurança e saúde do trabalho, que se perguntam, nós queremos fazer, mas como? E depois, empresas que já possuem um nível de mentalidade, uma área da saúde e segurança mais avançada, aonde eles tomam ações proativas. Ou seja, independente de como essa legislação venha, nós iremos agir em prol do trabalhador, porque entendemos que essa saúde mental
das pessoas está sendo afetada, né? E dentro desse contexto, como a Débora bem falou, existe a parte financeira, econômica, seja do governo, sejam das empresas. Ou seja, na parte do governo, o INSS, então, que está por detrás desse trabalhador, né, que é empregado pelo regime CLT, aonde por mais de 15 dias, quando ocorre o afastamento, ele automaticamente fica segurado pelo INSS, né? E a empresa fica desobrigada a pagar o salário, o rendimento desse trabalhador. Porém, existe uma equação chamada FAP, onde as empresas elas fazem um cálculo, precisam fazer esse cálculo, né, junto aos órgãos, e depois de um certo período elas pagam, ressarcem o governo a depender da quantidade de trabalhadores afastados, né? E aí a gravidade também do que aconteceu, se foi acidente de trabalho, se foi uma doença psicossocial, que é o tema que estamos tratando aqui, ainda que a doença psicossocial, abrindo parênteses, ela é equiparada ao acidente de trabalho. Então a pessoa pode pensar, mas não foi acidente de trabalho que afastou, mas a doença psicossocial se equipara legalmente a um acidente de trabalho, né? Então, existe dos dois lados o custo, né? Seja ele financeiro, inclusive da imagem da empresa, que possui muitos trabalhadores sendo afastados, seja por qual motivo, aonde essa imagem ela pode ficar manchada. Isso é um problema, né? E esse fator previdenciário aí, que é o FAP, né? A gente sabe que ele também tem um custo, né, Ricardo? Então, acho que quanto maior o número de funcionários afastados, maior fica, o FAP. Né, o FAP, né? Mais elevado ele fica. E esse custo, com certeza, não é algo que as empresas estão gostando muito, ou gostem muito, né? Porque ele vai impactar lá, no final das contas, né, em todo o custo operacional, né? Exato. E, enfim, existe algum tipo de punição? Como é que funciona isso? Quando aumenta esse fator? Como que é isso na prática? Até porque o empregador tem que saber, porque isso vai ser uma medida importante para que ele também possa prevenir, né? Que depois nós vamos falar sobre prevenção no último bloco. Então, como que a gente pode fazer, enfim, e quais são as consequências da elevação desse FAP, que eu acho que é mais importante aqui nós falarmos ainda nesse bloco. Certo. E veja, né, a gente está falando de um fator aqui essencialmente financeiro. O quanto as empresas precisam pagar para o governo em relação a esses trabalhadores afastados. Existe um dado de alguns dias atrás em que eu vi uma entrevista do médico do trabalho, né, responsável por toda a América Latina da P&G, que é uma grande empresa, né, do mundo, uma multinacional, e ele comentou que a cada $1 investido em saúde e segurança do trabalho, retornava-se, entre aspas, né, porque era um não custo da empresa, aproximadamente $1,50. Então, que esse investimento em saúde e segurança do trabalho, ele começou a retornar. E que eles já possuíam programas relacionados à saúde do trabalhador, a riscos psicossociais, desde a década passada. Então, eles já colheram esses frutos. Eles não estão sendo reativos a essa legislação agora da NR1, né? Então, eu acredito que seja muito um fator relacionado à mentalidade de cada empresa. Por quê? Porque muito empregador está preocupado em ter um documento que ressalve aquela empresa em relação à fiscalização. Só isso. Você me entrega um documento, eu coloco aqui na minha gaveta e com isso eu estou ressalvado, né, de uma auditoria, de uma multa, um passivo trabalhista. Enquanto que outras empresas, elas vão muito além disso, ou seja, elas querem um programa robusto para proteger os trabalhadores, para que essas pessoas não se afastem, porque isso gera custo. Ou seja, mesmo que ela não pague o salário desse trabalhador, ela precisa colocar alguém para repor. Né? Precisa de mão de obra para repor. Então, isso tudo vai muito além de apenas cifras, né? Mas sim de um impacto que é econômico, que ele é mental, né? Que ele é moral dentro das empresas. Então, ele se alastra para todas essas áreas. Sem contar a elevação do próprio FAP, né? A elevação do próprio FAP, que é uma equação onde, junto ao setor
financeiro, jurídico e da segurança e saúde do trabalho é calculado e as empresas são obrigadas a pagar depois de um certo período, né? Então, quanto menos pessoas tiverem afastadas, melhor, né? Menor é o FAP ou é zero, né? Zero. Então, esse é o modelo ideal. Perfeito. Bom, gente, a gente vai ainda para mais um bloco para o Ricardo aqui continuar conversando conosco, nos explicando o funcionamento, né, e como vai se dar então essa NR, mas agora eu vou chamar o Juc Business para nós conhecermos um pouquinho mais aí das suas andanças, nos seus eventos aí na cidade de Curitiba e também aqui no estado do Paraná. Vamos lá, Juc? Agora no evento da Neodent e eu vou falar com o CEO da Neodent, que é o Sr. Matias. A iniciativa desse evento é discutir ideias e eu notei dos pronunciamentos que descobre-se coisas novas e coisas que talvez voltem a ter novamente utilidade. Boa noite primeiro e muito obrigado por chegar, por visitar-nos na Neodent. Esses Smile Talks é um evento que estabelecemos desde alguns anos atrás. Nós tocamos diferentes temas do futebol, do mundo do deporte, da odontologia. É muito engraçado, cada Smile Talks diferente, com música, é um tipo de talk show. E hoje foi tecnologia, futuro, acho que um tema que todos nos interessa. Está mudando, o mundo está mudando o nosso dia a dia, então eu estou muito feliz que hoje fizemos este evento aqui em parceria com a LITE e com empresários do Paraná. Perfeito. Eu não vi uma avaliação assim, mas como é uma coisa moderna que está aí, é a questão da inteligência artificial. Vocês estão analisando isso? Nós estamos analisando, a inteligência artificial já chegou, vai chegar mais forte no futuro e nós, como humanos, nós temos que controlar um pouco. Chega, nós temos que adaptar, nós temos que aprender, nós temos que transformar, mas no mesmo tempo também depende de nós até que ponto vai chegar, a que ponto nós vamos permitir que deixe influenciar nossa vida, porque sabemos hoje que a inteligência artificial também traz muitas mentiras. E fazendo uma entrevista com você agora, esta é a vida, esta é em vivo. Se nós fazíamos esta entrevista com inteligência artificial, talvez seria outra coisa. Perfeito. Eu gostei que a presidente da LIDE, né, Heloísa Garret, que é jornalista também, né, ela falou numa coisa muito interessante que era olho no olho. Olho no olho. Por isso eu sou apaixonado pelas reuniões em vivo, presenciais. Eu não trabalho em home office, eu não trabalho com videoconferência. Eu quero sentir o humano e isso é válido para o futuro também. Esta relação humana faz a diferença. Perfeito. Bom, pessoal, voltamos aqui com o nosso último bloco e agora, como a gente até conversou anteriormente, Ricardo, preciso que você nos diga quando essa NR vai entrar em vigor, para que a gente saiba aí, né, aqueles que ainda não estão se precavendo, comecem então a partir de já, não deixem para a última hora, né, para se precaver, porque a gente já vai ter então a vigência dela aí acontecendo agora dentro de pouco tempo, né, Ricardo? Exato. Como que vai funcionar, então? Isso, a NR1, então, ela sempre existiu, né, desde 1978, quando entraram a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, porém ela foi atualizada. Então, essa atualização, ela traz, além dos riscos que já existiam, que eram riscos físicos, como ruído, né, umidade, os riscos químicos, riscos biológicos, e que sempre foram medidos de uma forma objetiva, agora ela atualizou isso, trazendo então que todas as empresas elas possuem a obrigação legal
de monitorar e ter um programa de gerenciamento relacionado a riscos de natureza psicossocial, né? E que eu considero que talvez pela primeira vez é um risco que ele tem uma subjetividade, né? Porque ainda que eu possua questionários, avaliações para fazer isso, dizer que uma pessoa tem um risco leve, moderado ou elevado de desenvolver ansiedade é uma responsabilidade muito grande, né? Então, por isso que algumas empresas elas possuem, inclusive, um grupo multidisciplinar, né? Desde técnicos de segurança do trabalho, ergonomistas como eu, fisioterapeutas, né, no caso também, psicólogos, né, que podem cuidar de uma etapa desse programa, engenheiros de segurança do trabalho e o próprio médico do trabalho que está por detrás de tudo isso, né? Então essa atualização, essa grande atualização traz responsabilidades inúmeras para inúmeros profissionais, para empresas, né? E que, como eu disse, é obrigatório. A partir do dia 26 de maio, então, ela se torna, entra em vigor, né? Aonde dentro de um ano, né, do período de um ano, não haverá autuações. Então, eles não poderão... Tem uma carência aí, né? Exato, eles não poderão lavrar autos de infração para as empresas, mas sim recomendar ações educativas. Então, mesmo que um fiscal, um auditor do Ministério do Trabalho visite a empresa, ainda assim ele vai, né, poderá fazer ações educativas junto àquela empresa, mas após o período de um ano, aí sim a empresa ela estará passível de multas e autuações. Ou seja, né, haverá um período de carência, mas isso não quer dizer, né, Ricardo, que não seja urgente a adoção de uma política interna da empresa, com esse cuidado para poder se adaptar e não levar uma multa lá na frente, porque o tempo voa, a gente sabe disso, né? Então entra em vigor agora no dia 26 com essas alterações, como o Ricardo falou, a NR1 não é nova, né? Ela já é lá da década de 70, né, Ricardo? Perfeito. No entanto, houve aí alterações significativas no que diz respeito justamente agora ao fato aí desses riscos psicossociais e tudo que envolve, e nesse sentido, então, agora entrando em vigor, haverá a obrigação do empregador, então, né, de tomar essas medidas, né? E nesse sentido, agora é o momento, gente, agora é o momento para se preparar, para se precaver, para entender como é que vai funcionar, e nada mais oportuno do que você ter um profissional, alguém que domine, né, realmente essa NR, que tenha capacitação, inclusive profissional, conforme o Ricardo já ponderou aqui, né, e a gente já falou, né, ergonomista, enfim, fisioterapeuta de formação, que conhece e realmente sabe qual é o impacto que pode ser causado pela inobservância dessa lei, né, Ricardo? Então, acho que assim, isso é muito importante, eu acho que você está extremamente preparado e está na vanguarda também, né? Tanto está que já se pronunciou aqui, inclusive, né, em artigo, falando sobre a temática, já teve aí muita gente buscando, né, você justamente para entender como que vai se dar, para prevenir, né, porque depois dói no bolso, né, Ricardo? Exato. Depois que doer no bolso, daí não adianta, a gente tem que fazer enquanto Aí é tempo, vira correria, né? Aí vira correria. Então o negócio a gente é mal do brasileiro, né? O brasileiro, infelizmente, é a última hora. Não vamos deixar, gente, não vamos deixar para a última hora. Vamos já prevenir, vamos procurar. Não é desculpa dizer, não tem um profissional. Tem sim, ó, o profissional está aqui diante de você para que você possa então chamá-lo aí, fazer uma consultoria com ele, para que ele já entre na empresa, verifique todo o cenário, veja o que pode ser feito, para você não ter aí nenhum peso na consciência depois e não ter nenhum problema, e nada como ter funcionários, colaboradores felizes, né? Perfeito. E realmente está trabalhando com vontade, né? Sabendo que a empresa está preocupada, está realmente integrada, e todos podem estar num ambiente saudável, né, Ricardo? Perfeito. E o programa nós começamos a falar de gerações, né? E uma das coisas positivas que a geração mais atual nos traz é justamente isso. Ela deflagrou que nós estávamos trabalhando, e ainda estamos trabalhando, muitas vezes de formas inadequadas, sem uma organização do trabalho, com problemas de hierarquia, com problemas relacionados à parte comportamental, a inteligência emocional das pessoas, daqueles profissionais, né? A minha geração mesmo, que são os millennials, ela foi a geração mais acometida,
por problemas dessa natureza. E a geração que vem depois da minha é justamente uma geração que vem para salvar, né? Para dizer assim, olha, nós não somos obrigados a passar por tudo isso que vocês passaram, né? Os insurgentes, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então eu agradeço a todas as pessoas que são dessa nova geração que levantaram a mão para dizer assim, olha, nós não somos obrigados, ou isso aqui está errado. Ah, mas é que sempre foi assim. Não tem que ser assim, né? Mas não é porque sempre foi assim que deverá continuar sendo assim, né? É possível de se mudar. Então, há muito vício mental, né, dentro de empresas, e que essa NR1 vem para isso, né, para poder dizer para essas pessoas que pode ser diferente e que deve ser diferente, e como nós comentamos no início do programa, os números não mentem, né? Então, nós não podemos lutar contra aquilo que de fato está acontecendo, 400% de aumento em 10 anos, ou seja, o que é que mudou? Então, a mentalidade das pessoas mudou, né? Porque muitas vezes a forma de trabalhar, ela precisa ser cada vez mais ali, ó, just vai in mudar time, mais, né? ainda, né? Você veja, a gente teve uma mudança aí numa década, né? A gente já teve, né, geração Z, que já passou para Alfa, e daqui a pouco a Alfa vai estar no mercado. Isso, em poucos anos. Em poucos anos a o Alfa já vai estar no mercado. E daí como é que vai ser? Né? A gente tem que estar adaptado. Tem que entender, porque senão os problemas vão aumentando e a gente vai ter uma sobrecarga nesse sistema, as empresas realmente vão começar a ter muito problema se elas não tomarem providências sérias em relação a isso, né? Perfeito. Acho que é por isso que a gente também está repensando as políticas públicas, enfim, acho que, né, o Poder Legislativo também, com a edição de normas, leis, para que venham de encontro aí com tudo isso que a gente precisa ter para estar preparado para essa nova geração, não é? Isso mesmo. Eu acho que, Ricardo, é muito importante aqui, porque a gente está falando justamente da necessidade de que as empresas possam se preservar, entender, se adaptar, e para isso nós precisamos que você fale um pouquinho de você, deixe os seus contatos, para que quem precisar possa entrar em contato contigo imediatamente, para você já, então, entrar em ação e colocar realmente esse trabalho aí à disposição de quem precisar. Tá certo. Então, né, o meu nome é Ricardo, sou fisioterapeuta com pós-graduação em fisioterapia do trabalho, ergonomia, técnico em segurança, né, com expertise e experiência dentro das indústrias, e nos últimos 5 anos, em especial, explorando muito a área comportamental, né, que é o coração, é o core da NR1, daquilo que ela traz de fatores psicossociais, né, e que pela primeira vez muita coisa que lá atrás, Débora, considerava-se uma frescura, essa NR1 vem para dizer assim, não é. Né? Esse médico mesmo utilizou como exemplo que na P&G boa parte dos funcionários param para fazer meditação. Ou seja, há 30 anos atrás, onde já se viu parar para meditar? Isso é impossível. Que frescura, né? Nem se falava em meditar, né? Primeiro, né? Para fazer mindfulness, né? E uma coisa que eu achei interessantíssima que ele falou, né? Como médico, e ele disse assim, nós precisamos parar um pouco de praticar o mediquês e o juridiquês. O que é isso? O funcionário não sabe o que é o ASO, né? Que é o atestado de saúde ocupacional. Mas o que é que interessa dentro disso? É que essa pessoa esteja apta para o trabalho. Isso é a prática, né? E do juridiquês, aqui eu tenho certeza que tem muita gente da área jurídica, do que equivale um papel, um documento dentro da gaveta? Não, nós precisamos buscar, de fato, a saúde do trabalhador. E o papel, muitas vezes, na gaveta não vale isso. Ou seja, um programa robusto e contínuo dentro de uma empresa para garantir que essas pessoas terão, né, uma qualidade de trabalho, que elas terão todo o por detrás, né, de algum profissional ou vários profissionais olhando por ela, a qualidade desse trabalho, a organização, como está funcionando a hierarquia. 2 itens que entram nessa NR e que nunca entraram antes, abuso e assédio. Ou seja, que sempre foram tabus dentro de empresa, que as pessoas não podiam nem falar, e que essa NR traz agora como norma, que nós precisamos aí ter um canal dentro das empresas onde a pessoa tenha total liberdade de trazer situações como essa. Então se faz importante, né, um programa como esse, robusto, e que agora ganha força legal. Então, para todos que se interessarem, né, e que desejarem,
o meu LinkedIn, em especial, em que eu coloco assuntos como esse, Ricardo-Friedemann, né? E o meu telefone, aqui em Curitiba, o prefixo 41 99244 5205. Maravilha. Tem Instagram também, Ricardo? Instagram, Ricardo Friedman. Isso, que daí por lá é fácil de encontrar. Maravilha. Bom, Ricardo, né, esclareceu muito sobre esse assunto, então não tem desculpa para ninguém aí ficar de fora, né? Sim. Ninguém deixar de entender cada vez mais e especialmente empresários aí se precaverem realmente e adotarem essas políticas internas, né, para realmente estarem preparados para quando a NR passar a viger, o que vai acontecer muito em breve. Então, Ricardo, eu te agradeço imensamente por ter vindo ao programa, por estar aqui conosco, por dispensar, né, todo esse teu conhecimento aqui e até compartilhar conosco, né, essa tua energia, essa tua vontade realmente de transformar, de fazer com que muito mais pessoas possam conhecer o teu trabalho, aquilo que você faz, e especialmente agora essa temática tão atual e que vai trazer tantos impactos, não somente para as empresas, para os trabalhadores, mas também para o sistema como um todo. A economia acaba sendo impactada, enfim, todos esses aspectos que são tão importantes e que depois, né, acabam vindo aí e trazendo tantos problemas, né, para nossa, enfim, para o nosso meio social, para o nosso cotidiano, para a coletividade de forma geral, né, porque afastamento nunca é bom, não é bom para ninguém, pra né, ninguém. e também, né, acarreta aquela série de transtornos aí que a gente conversou ao longo do programa, tá certo? Então, mais uma vez te agradeço muito por ter vindo. Obrigado, é um prazer poder trazer esse tipo de informação tão relevante que impacta a todos, né? Hoje, como é que a gente pode separar a saúde mental? Todos nós possuímos, é um aspecto da natureza do ser humano, em especial nesse caso, nesse assunto de hoje, ela relacionada ao trabalho, né? Isso mesmo. Bom, você sabe que tem as portas abertas aqui do nosso programa, sempre que quiser voltar, Ricardo, quando tiver uma temática importante, até mesmo a própria NR1, porque ao longo agora do tempo a gente vai ter aí muita coisa para falar sobre isso, com certeza aí muitas experiências suas aí do dia a dia, né, vão revelar o comportamento, né, dos empresários, enfim, o que está acontecendo na prática, então com certeza você vai precisar voltar aqui porque esse assunto é muito importante e realmente muita gente precisa saber cada vez mais sobre os seus direitos e sobre a justiça, que aqui com certeza está totalmente relacionado com a temática de hoje, tá certo? Tá certo, obrigado. Imagina, Gratidão. Eu que agradeço. Bom, meu público, eu mais uma vez me despeço de você com muita alegria e sempre no coração, com muita vontade de transformar e com muita vontade de fazer com que você sempre alcance aquilo que você quer, né? Seja o conhecimento, seja realmente uma perspectiva nova, uma possibilidade de mudança e de realmente transformar a sua realidade num momento ou numa situação que seja muito melhor para você. Então, a gente espera que você consiga sempre mais e cada vez melhor, e a gente sempre vai estar aqui para te dizer que você pode conquistar e que você pode realmente ser cada vez mais feliz. Um grande abraço e até a próxima semana.